Olá pessoal, eu sou o Matheus Azevedo da Arquetipo e eu quero mostrar nesse vídeo para vocês como trabalhar uma tabela de quantitativo de material por ambiente. Eu vou criar uma tabela de quantitativo para o ambiente do quarto e para o ambiente da sala. Aqui eu só coloquei paredes porque eu não fiz nenhum desenho, eu quero só explicar para vocês rapidinho como usamos os parâmetros compartilhados e parâmetros de projeto para fins de filtros, criarmos filtros para os materiais de um ambiente separadamente. Ok? Em primeiro lugar, eu preciso criar os materiais que eu vou usar em cada ambiente. Então, para o exemplo, materiais, eu vou criar um novo material. Está aqui o material. Eu preciso criar na aparência dele um material que seja de parede. Então eu posso abrir uma lista aqui de materiais. Eu vou na biblioteca de aparência e procuro pente para parede. Seleciono qualquer uma dessa aqui, dou 2 cliques, ele carrega para cá. E eu vou escolher uma imagem do que eu quero. Não é aquilo que eu quero uma imagem. Então eu posso colocar um outro nome de material ali para aquele tipo de textura que eu vou usar ali. Vamos ver se eu acho aqui. Bom, eu tenho da Souvenir aqui um nome uva verde. Então eu vou abrir uva verde. Aqui em gráfico eu vou pedir para usar a aparência de renderização e vou renomear isso aqui. Clico com o direito do mouse e renomeio para uva verde. Vamos ver aqui, Identify, pronto, uva verde, Souvenir, ok. Bom, eu vou criar um outro material, não era para eu fechar ainda, duplicar, não, criar novo material, a aparência desse material, aí eu venho aqui procurar um padrão, pente, seleciono um padrão para parede e só faço mudar o material que eu estou usando aqui para aplicar o material. Vou usar esse orégano P301 da Souvenir também. Bom, foram as cores que eu consegui baixar ali antes de começar a trabalhar com ele. Então vou colocar aqui orégano P301 e aqui eu vou colocar a aparência de renderização também. Vou dar ok. Bom, já tá bom por enquanto. Só que quando eu crio esses materiais, eu devo ter um filtro pronto já para cada um deles. A gente volta lá, certo? Então, em primeiro lugar, você cria um parâmetro compartilhado. Temos aqui ambiente. Se você ainda não sabe como criar isso aqui, você vem aqui criar. Aí tem aqui parâmetros compartilhados. Você coloca um nome, salva, parâmetros compartilhados, como ele já tem, tudo bem. Aí dentro desse parâmetro compartilhado você cria vários parâmetros para criar grupos. Você cria vários grupos aqui dentro. Clicando aqui você pode criar os grupos e dar os nomes que você quiser para os grupos. Nesse caso nós temos aqui folhas, janelas, mobiliários e portas e ambientes. É o que nós precisamos. Vamos agora criar um novo parâmetro para ele que vai ser filtro. Pronto, esse será o nosso parâmetro, que não será um length, será um número. Podemos usar o número, podemos usar qualquer outra coisa aqui. Pode ser um número, um integer, que pode ser um número fixo, né? Integer. Vamos dar ok aqui. E ok. Está pronto nosso filtro, só que a gente precisa anexar ele ao nosso elemento aqui. Vamos editar a família, vamos criar uma etiqueta, olha só, label, vamos criar uma etiqueta aqui, não vamos salvar nada,
criar uma etiqueta. Não tem aqui o filtro, então nós vamos criar um novo parâmetro shared, né? Parameter, no caso são parâmetros compartilhados, selecionar filtro. Se fosse qualquer um outro, só colocar mobiliário, colocar portas, selecionar os parâmetros que estão ali, mas o nosso agora é filtro. Dá OK e OK. Vamos carregar o filtro para cá e colocar apenas um número ali para indicar que é um número, apenas um número, certo? Um integer. Vamos dar OK. OK. Seleciono aqui, vou puxar para cá, centralizar. Eu vou deixar ele visível, mas eu posso torná-lo invisível. Eu posso não deixar ele aparecendo lá na minha tela. Eu posso desmarcar ele se eu não quiser ele visível, ok? Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso ambiente, sobrescrever, e aqui onde tem uma interrogaçãozinha, a gente não vai colocar nada por enquanto. Mas observe que ao selecionar, não seleciono o texto, seleciono essa área, delimitação de área. Aí eu vou visualizar o meu filtro nesse campo aqui. Por que eu não estou visualizando agora? Porque depois que você cria um parâmetro compartilhado, você cria um parâmetro para o projeto, que é o que falta para poder fazer uma leitura do filtro aqui dentro. Então, adicionar um parâmetro compartilhado, selecionar esse parâmetro que é o filtro, dá OK. Tá aqui Other, vamos colocar em Identify Date, Identity, né? Identity Date. Agora a gente vai selecionar onde nós queremos que apareça esse elemento. A gente precisa que ele apareça em materiais, porque nós vamos identificar os materiais por ambiente, e precisamos que eles apareçam em rooms, nas áreas, ok? Então dá OK e OK. Agora, ao selecionar, não é selecionar o texto, é selecionar o delimitador da área, certo? Quando a gente seleciona ele, aparece filtro bem aqui. E vamos colocar o filtro 1 para esse, e para essa outra área vamos colocar o filtro 2. Então, integer aqui, ó, número fixo, filtro 2, ok? Agora que nós já criamos o filtro para os ambientes, nós vamos colocar os filtros para nossos materiais, ok? Agora a gente vai selecionar o material e customizar um parâmetro para ele aqui. E observe que filtro está bem aqui, e nós vamos colocar o número 1 e dar OK. Para a uva verde, que é o outro material, nós vamos colocar para o outro ambiente, que é o ambiente 2. Então, olha só como é simples fazer isso. Seleciono e 2. Vamos dar OK e OK. Bom, agora eu vou aplicar material apenas nessas duas paredes, usando Modify, aplicar Paint, selecionar o tipo da tinta que eu quero. Eu vou colocar orégano. Orégano a gente colocou para 1, é esse ambiente que é 1, então a gente coloca aqui a cor. Agora vamos selecionar a uva verde e aplicar nesta e nesta parede. Aí apareceu fora aqui, ó, é só cortar. Se você quiser fazer o corte, eu preciso que corte logo aqui para eu poder aplicar meu material certinho. Então tá bom. Então seleciona o Split Face, dá um clique na face, dá um Pick Line bem aqui nesse canto e finaliza. Depois é só pegar novamente o Paint e não precisa selecionar de novo, ele já está ali selecionado, e maquiar a coisa aqui. Pronto. Tá ok. Só esses dois pedacinhos mesmo. Vamos agora para a tabela de quantitativo de materiais. View, Schedules, Material Takeoff. No caso, a gente vai fazer o levantamento de materiais. Olha, o ideal, quando a gente está
trabalhando o quantitativo de material de um projeto é usar a multicategoria, porque ele vai quantificar as tintas que estão no forro, tinta que está na laje, que tem acabamento, a tinta que está nas paredes, todos em uma única tabela. Isso vai facilitar você ter o quantitativo de material. Senão você vai ter que ter várias tabelas, uma mostrando de laje, outra mostrando de forro, para um mesmo material, o que não é legal. Então vamos selecionar walls, dá ok. E agora a gente tem aqui filtro, material filtro. Olha só, material filtro. Para que nós vamos escolher ele? Para criar o nosso filtro. Aqui, ó, filter. A gente vai usar o material filtro. Agora nós vamos pegar o nome, material name, a área também. Vamos segura Ctrl e seleciona material name. Aqui, ó, material name. Joga para cá. Agora a gente vem em formatação, pega a área, vê se está tudo ok. Vou centralizar a área, eu colocar em height, field, e eu desmarco aqui, coloco uma porcentagem, decimais, né? Números de decimais, calcular total. E aqui, nome do material, tá bom aqui mesmo. E o filtro eu não quero que apareça, então esconder a coluna do filtro, porque ele só serve para isso, ó. Filtro igual a quem? Igual a 1. Lembra que a gente criou 1 e 2? Então, igual a 1. É o filtro 1. Se você tivesse mais ambientes, seria filtro 3, 4. Se você não quisesse numerar o filtro, você poderia colocar texto para esse filtro, onde você indicaria assim, circulação, ou seria quartos, sala, qualquer coisa do tipo, né? Ou quarto 1, quarto 2, você colocaria textos em vez de números. Eu coloquei aqui para facilitar a gente ganhar tempo. Então, igual a 1, filtro igual a 1. Aqui em cima você vai colocar por nome do material que você quer visualizar e desmarque isso aqui, certo? Para não criar uma repetição. Se tem 20 paredes com o mesmo material, ele coloca 20 elementos ali em linha. E você não quer isso. Coloca logo tudo agrupado, mesmo material, uma área somada, tudo direitinho. Formatação, tudo ok. Essa questão de aparência aqui é bobagem, que você depois a gente pode até falar, mas aqui é bobagem, certo? Vamos dar ok. Olha só, a área do material orégano, você tem ali, ó, um orégano 27 metros e 97. Vamos editar aqui rapidinho. Colocar o nome do material para cima e deixar a área para baixo. Se você quer colocar um índice de perda, tem também aqui, mas não é isso que a gente está querendo. Não esse aqui, ó, índice de perda aqui não. Você colocar o índice de perda por material. Tá aqui, ó, material, índice de perda. Você pode colocar, criar uma matemática rapidinho aqui e fazer com que você calcule a área. Como é que faz isso? Simples, calcular, no caso área IP, né? Área IP, vou colocar assim para poder a gente identificar. É igual a área mesmo, que vai ser igual a quem? Vai ser o valor da área que existe aqui, vezes o índice de perda, ok? Mais a própria área, ué. Tem que ter a área também, né? Senão só ia ter a somatória, dá ok. E na formatação você tem que colocar esse índice de perda em porcentagem. Aqui, ó, porcentagem, sem decimal nenhum, e símbolozinho de porcentagem para ficar bonitinho na tabela. Ok? Feito isso, você pode dar ok e olha só, não aparece nada aqui no índice de perda e nem na área IP. Por quê? É preciso colocar pelo menos 0 aqui para que você tenha um índice de perda aqui na frente, certo? Que na verdade está errada a nossa matemática ali. Eu só era para dar aqui 2797. Aí a gente vem aqui e ajusta. Índice IP, calcular não. Editar. Observe, a área está vezes o índice de perda,
vezes o índice de perda mais a própria área. A área vezes índice de perda mais a própria área. Bom, aqui está tudo certo. Então, vamos observar dentro da tabela que possivelmente na formatação a gente não colocou para calcular totais. E aqui dentro também a gente tem que colocar alguns decimais. Ok, certo? Porque o índice de perda está certo, está tudo certinho, por porcentagem, uma área do material está tudo certo, vamos dar ok. E aqui agora a gente deu um cliquezinho aqui, confirmou 27,97, 27,97. Bom, se colocar 5% aqui vai dar 30 e alguma coisa, vamos ver? Deu 29, quase 30, tá? Eu tô quase bom de matemática. Ok? Então, dá para você observar que na tabela você pode criar um índice de perda e pode esconder a verdadeira área, porque se você colocar 0 aqui no índice de perda, você vai ter um total sem índice de perda para seu material. Aqui em cima você pode editar esses textos, mas como não é de tabela que estamos falando, vamos duplicar essa tabela que a gente criou de material de parede, vamos duplicar ela bem aqui e vamos mudar o filtro dela, e observe que vai mudar o tipo de material. Você pode até colocar um nome aqui, ó, material sala. Então a gente vai mudar aqui o material, olha só. O material sala não, material do quarto, né? Material da sala é filtro 2. Então a gente duplica e coloca aqui filtro 2 e automaticamente a gente vai ter a área da uva verde, o material uva verde ponto. Coloquei 0 ali, deu 36,82 metros quadrados, que é uma sala, né? A área é bem maior, então nós temos um quantitativo maior de material por ambiente, ok? Então, pessoal, até a próxima, um abraço, fica com Deus.